No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT, trabalhadores com Covid-19 têm direito a afastamento mesmo em home office. Fome faz brasileiro disputar no lixo ossos de boi e distribuição de pele de frango. Confira agora no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Cenas revoltantes causadas pela fome e pela miséria no Brasil, um dos maiores produtores de alimento do mundo. Essas cenas voltaram a circular essa semana, escancarando a tragédia da desigualdade social no país. Enquanto os ricos acumulam cada vez mais dinheiro, os pobres estão cada vez mais pobres, com 33 milhões de pessoas passando fome. E a saída para muitos é disputar com outros miseráveis o lixo dos supermercados ou as sobras do que ninguém quer comprar porque é ruim e faz mal à saúde. Depois do caso que chocou o Brasil em setembro do ano passado, em que a população disputava ossos de boi com pequenos restos de carne para poder comer, a cena se repete na mesma cidade, o Rio de Janeiro. O fotojornalista Onofre Veras flagrou na Rua do Resende, no centro da cidade do Rio de Janeiro, na tarde da segunda-feira, pessoas disputando os ossos descartados em um supermercado que estavam dentro de um caminhão de lixo. Em 10 meses, entre uma cena e outra, nada mudou. Ao contrário, a inflação dos preços dos alimentos tem levado cada vez mais famílias a cortarem o consumo e procurar preços mais baixos, como os dos alimentos processados, mas nada saudáveis. Em 12 meses, até junho, o Grupo Alimentação e Bebidas acumulou uma alta de quase 14% segundo o IPCA, que é medido pelo IBGE. Essa disparada de preços dos alimentos e da cesta básica também tem feito centenas de brasileiros e brasileiras a disputar a distribuição de peles e ossos de frango. Em Maceió, por exemplo, capital de Alagoas, uma ONG que atua no conjunto Jorge Quintela, bairro do Benedito Bentes, distribui semanalmente doações de ossos de boi e peles de frango vindas de açougues do mercado público da cidade. Agora, enquanto uns tentam fazer caridade, outros querem ganhar ainda mais em cima da miséria do povo. Um supermercado de Belém, por exemplo, lá no Pará, estava vendendo restos de peixe, vísceras, espinhas, cabeças a R$ 3,90 o quilo. Em Florianópolis, lugar de doar ossos, como ocorre no Rio de Janeiro e no Cuiabá, um açougue começou a vender esses ossos. Denunciado nas redes e pressionado pelo Procon, ele acabou voltando atrás. Mundo do Trabalho. E o aumento do número de mortes e casos de Covid-19 reforça a necessidade de trabalhadores e trabalhadoras conhecerem seus direitos sobre o afastamento do trabalho, inclusive para quem está em home office. Não importa se os sintomas são leves ou pesados. Até a decisão do Ministério da Saúde de decretar o fim do estado de emergência, em abril deste ano, o que prevalecia eram as orientações da Portaria Interministerial número 17 de março deste ano, que em outros pontos recomendava o afastamento do trabalhador por 10 dias. Hoje o Ministério orienta o isolamento de 7 dias de afastamento para quem não apresentar mais sintomas, como problemas respiratórios e febre, no 5º dia, sem uso de medicamentos e se testar negativo para a Covid. Aí o isolamento, ainda de acordo com a orientação, pode ser suspenso. Caso o teste seja positivo, o isolamento fica prorrogado por 10 dias contados a partir do início dos sintomas. Bom, as empresas não têm mais a obrigação de afastar os funcionários com sintomas de gripe até a realização do teste de Covid. Dessa forma, só médico do trabalho da empresa ou dos postos de saúde, ou mesmo médicos particulares, é que passaram a determinar se deve haver afastamento ou não. Se houver, vai ser necessário apresentar atestado. Bom, vamos ver as orientações, daqui a pouquinho. Bom, antes de mais nada, os especialistas apelam para o bom senso do trabalhador se manter afastado durante o período de infecção, ainda que os sintomas sejam leves ou não hajam sintomas. Bem como das empresas em entenderem que a Covid-19 é uma doença e que, em muitos casos, está relacionada justamente ao trabalho. O trabalhador pode pegar Covid, é um dos maiores riscos, de fato, no transporte público, quando ele está indo para o trabalho. Ao sinal de qualquer sintoma característico de Covid-19, é fundamental que o trabalhador já busque um diagnóstico para fazer o teste e saber se está com Covid. E um resultado positivo oficial já é motivo suficiente para o afastamento, ainda que os sintomas sejam os mais leves. Existe o risco da transmissão. Ao realizar a testagem em postos de saúde de forma gratuita, em caso de testar positivo para o vírus, o paciente é encaminhado para a consulta médica. E aí é o médico que, vai indicar o número de dias de afastamento, a depender da gravidade e das condições, e 2, fornecer um atestado a ser apresentado na empresa ou ainda liberar o trabalhador para o home office.
Agora, home office pode? Sim. Muitas empresas têm adotado essa modalidade de trabalho em casa quando o trabalhador apresenta só sintomas mais leves ou esteja assintomático. Nesse caso, a empresa tem que dar condições ao trabalhador para exercer suas funções. O número de dias nesses casos, como a gente já disse, depende da avaliação médica e para o retorno é recomendável um novo exame para constatar se o funcionário ainda está ou não infectado. O empregador não pode obrigar o trabalhador com Covid-19 a trabalhar, tampouco pode demitir o trabalhador por causa do afastamento. De acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos da CUT, o Valei Iretli, se a empresa demitir ou se recusar a afastar o trabalhador ou mesmo descontar os dias parados, o trabalhador vai ter de recorrer à justiça para fazer valer os seus direitos. Então ele diz que se um trabalhador sofre retaliação por ter sido afastado do trabalho por causa da Covid, mesmo tendo apresentado atestado, a solução é procurar o sindicato e acionar a empresa na justiça. Inclusive, esse foi o caso de uma trabalhadora que processou uma empresa onde ela trabalhava em São Paulo depois de ter sido forçada a permanecer no trabalho e foi indenizada em R$5.000. Fala sobre trabalho presencial. No caso do trabalho presencial, a empresa que obriga um funcionário com sintomas a trabalhar descumpre normas sanitárias e trabalhistas de proteção coletiva à saúde e ao meio ambiente de trabalho. Esse alerta é da secretária de Saúde do Trabalhador, Madalena Margarida Silva. A dirigente da CUT ainda diz que, nesses casos, o afastamento não é apenas questão de saúde e segurança no trabalho, mas também uma questão de saúde pública. E, por isso, todas as medidas de proteção devem ser reforçadas, como o uso de máscaras e álcool gel, além de evitar, claro, aglomerações. Bom, tô com Covid e agora? As orientações do Ministério da Saúde em caso de testar positivo para a doença vão desde evitar o contato físico com outras pessoas até cuidados especiais com higiene para impedir a transmissão do vírus. Vamos falar quais são elas. Primeiro, usar máscara o tempo todo. Se for preciso cozinhar, usar máscara de proteção cobrindo a boca e o nariz. Depois de usar o banheiro, nunca deixar de lavar as mãos com água e sabão, sempre dar descarga, mantendo a tampa do vaso fechada na sua casa. Passa na pia também, passa na pia de mais superfícies do banheiro água sanitária ou então outro produto recomendado pela Anvisa para a desinfecção do ambiente, pode ser aquele Lysol, inclusive. Separar toalhas de banho, garfos, facas, colheres, enfim, os talheres e outros objetos para uso pessoal. O lixo produzido precisa ser separado e descartado. Evitar compartilhar sofá, cadeira, fazer limpeza frequente e desinfecção com água sanitária ou então álcool 70% ou então outro produto recomendado pela Anvisa desses locais. Manter a janela aberta para a circulação de ar do ambiente. Caso o paciente não more sozinho, recomenda-se que os demais moradores da residência durmam em outro cômodo, seguindo também as orientações, algumas recomendações, como manter a distância mínima de 1 metro entre a pessoa infectada e os demais moradores, limpar os móveis da casa frequentemente. Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores devem ficar em distanciamento conforme a orientação médica. E essas são as orientações, então, para o trabalhador que pegou Covid, para saber como é que faz, se deve trabalhar, se não deve trabalhar e como agir em casa. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!